Muito bem, então nessa aula aqui nós vamos continuar programando aqui o nosso formulário programando os eventos, né, aqui do nosso formulário de produtos. Mas antes, deixa eu arrumar esse layout aqui que está me incomodando. Então vou selecionar esses elementos, vou descer, vou diminuir a largura aqui de produtos, vou selecionar todos esses elementos aqui ao lado e vou trazê-los para cima. Vou aumentar aqui um pouco. Vamos selecionar esse aqui novamente, vamos subir. Aqui tá bom. E vamos subir o list box também. Perfeito. Aqui nós vamos também selecionar os três, vamos subir um pouco. Tá ótimo, agora sim, tá bonito. Bom, então aqui no nosso botão salvar, nós já finalizamos aqui o evento de salvar, falta o evento de atualizar, tá? Limpar a gente vai ver depois. Então aqui, ó, vamos clicar com o botão direito em cima do evento e vamos clicar aqui em definição. Ele vai nos levar direto para o evento que a gente quer, ok? Perfeito. Então, da mesma forma que fizemos o salvar, vamos fazer o atualizar, que é só copiar daqui do usuário, tá? E fazer as modificações que a gente precisa. Então, vou copiar, vamos aqui em produtos, então vou selecionar colar e vamos fazer os ajustes. Então aqui, esse tratamento de erro continua, desabilitar os eventos da aplicação continua, as declarações continuam, né? Database continua, sheet name também continua, ativa o workbook, ativa, né, o banco de dados, ativa a planilha correspondente, lean, então aqui vai ser exatamente, ó, leans, lean, vai receber a última linha preenchida, tá? A última linha preenchida, que é o que a gente vai percorrer. Então vamos aqui para o for, que vai ser o nosso loop, para percorrer as linhas. E aí eu vou comparar se a coluna 1, né, se a célula da coluna 1 for igual ao ID de produtos. Opa, erro de digitação. Produtos, ok? Se for, ele vai fazer exatamente isso aqui, ó. Vamos copiar. Não preciso copiar o ID não vai mudar. Então, nós vamos selecionar aqui, vamos colar. Dei um Ctrl C, Ctrl V. Vamos selecionar aqui, pressionar Tab para ajustar a indentação. E aqui é o seguinte, a variável não é lim, a variável é a variável i, que é justamente a linha que ele encontrou. Então, o que a gente tem que fazer? Substitui lim por i. Ó, é a variável i, certo? E aí, atualizando os dados na linha encontrada, ele vai sair do loop, do for, porque não precisa continuar percorrendo, porque já encontrou o que precisava. Vai salvar o banco de dados, vai destruir aqui as variáveis, né, que a gente setou, vai restabelecer os eventos da aplicação. Se tiver um erro, ele vai dar mensagem de erro. Se não tiver um erro, ele vai exibir a mensagem aqui, dados atualizados com sucesso. Da mesma forma, a gente pode já programar aqui o evento delete. Ok, vamos selecionar, Ctrl C, produtos, delete, Ctrl V e vamos ajustar. Então, um erro continua, aqui continua, isso aqui continua, isso aqui também continua, lean continua, o for também. E aqui ele vai comparar, né, semelhante ao que vimos no atualizar, a coluna 1 com o ID do formulário de produtos, ok? Ele encontrando, o que ele vai fazer? Ele vai deletar a linha correspondente. Deletou, ele vai sair do for, vai salvar o banco de dados, destrói aqui as variáveis, restabelece os eventos da aplicação. Se der um erro, ele vai exibir o erro, a mensagem de erro, senão ele vai
exibir a mensagem de sucesso aqui. Perfeito? Muito bem. Então aqui em listar todos, nós vamos fazer diferente, porque nós vamos ter o relatório de produtos. Então vamos criar um código inteligente que a gente possa reutilizar esse código, tá? E esse é um dos princípios, tá, da programação. Você tem que construir códigos inteligentes que você possa reutilizar esses códigos, não ficar reescrevendo, escrevendo, enfim. Então, aqui não vai ser uma sub, vai ser uma function, ok? E essa function, ela vai nos retornar um variante, tá bom? Perfeito. Aqui em usuários, vamos utilizar o evento aqui de listar todos. Vamos Ctrl C. E vamos aqui em produtos, Ctrl V, e vamos fazer as modificações que precisamos, tá? Então, o tratamento de erro aqui continua, vai desabilitar normalmente. Aqui, as variáveis continuam. Eu preciso de mais uma variável aqui, que eu vou chamar, vou mudar essa aqui para lins, e aqui eu vou colocar calls, que também vai ser um inteiro longo. Ok? Aqui continua, certo? Vai ativar o banco e ativar a planilha. Aqui vai ser lins, tá? Então em lins ele está pegando aqui, ó, a última linha preenchida, ok? E calls. O que a gente vai fazer com calls? Eu preciso da última coluna da tabela, né? Da última coluna da tabela. Então o que é aqui produtos. Então eu preciso da última coluna aqui. Ó. Como é que eu faço isso de forma automática? Da mesma forma, aliás, parecido, né? Com a automação para descobrir a primeira linha preenchida, a última linha preenchida, né? Que ele vai para a última célula, aí ele dá um salto para cima, e aí quando ele encontrar a primeira célula preenchida de baixo para cima, ele para, né, ele seleciona ali e a gente captura a linha daquela célula. Aqui vai ser parecido, tá? Sendo que ele vai selecionar a primeira coluna, primeira célula da primeira coluna, A1, e aí ele vai, como o cabeçalho, o nosso cabeçalho aqui, né, por padrão, já está todo preenchido, não tem nenhuma falha, não tem nenhuma célula vazia, né, entre uma coluna e outra, então a gente sabe que se ele der um salto aqui, ele vai para a última linha, para a última coluna preenchida, né? Ele vai fazer isso aqui, tá bom? Então a gente vai selecionar a primeira célula, você pode pressionar no seu teclado Ctrl seta para a direita, e aí ele vai parar na última coluna preenchida. E aí nós vamos obter o número dessa coluna. É isso que nós vamos programar aqui agora. Tá bom? Então, calls, ele vai receber um sh.range, range, certo? Aí vai ser a1 ponto end, e aqui, ó, nós vamos selecionar o xl to right, para a esquerda, ou perdão, para a direita, certo? E aí nós queremos a propriedade column, tá? Então ele vai pegar o número da coluna, que ele pegou o número da linha, ele vai pegar o número da coluna, perfeito? Então tem a última linha preenchida e a última coluna teoricamente preenchida, né? Que é do nosso cabeçalho, ok? Perfeito, isso aqui vai sair, a gente não precisa disso, tá? E aqui o que a gente vai precisar? Aqui nós vamos, deixa eu colocar aqui lins, que ele vai fazer o loop. Então eu preciso do quê? Que eu preciso de uma variável, que vai ser um array, que vai ser uma matriz, né? Um array bidimensional, tá? E esse array, ele vai armazenar os dados que forem encontrados nesse loop e for sendo atribuído a ele, tá ok? Ele vai armazenar esses dados e aí depois ele vai retornar, que aí variante por quê? Porque pode ter diversos tipos de valor, string,
data, hora, pode ter valor numérico, enfim, decimal, tá? Por isso que é um variante, ele varia. Então aqui a gente vai declarar o din array data vai ser um variante, ok? Não, então eu vou fazer o seguinte, ó. Array data é um variante. Então nós vamos redimensionar esse array, tá? Então nós vamos usar a palavra redim, que é para redimensionar, quem array data, e aí sim eu vou passar aqui as dimensões do array. Quais são as dimensões? Linhas e colunas, certo? Sendo que o índice do array é semelhante ao índice da listbox que vimos lá no formulário de usuários, né? Então o índice do array também começa em 0. Como aqui ele começa em 1, que é da planilha, tá? Então nós temos que diminuir 1 dessa quantidade aqui, tá bom? Então aqui as linhas, né, vão ser lins menos 1, vírgula, calls menos 1, ok? Então aqui eu sei que eu tenho uma linha, então vai ser 0. 1 menos 1, 0. Então ele está na posição 0. E calls, eu não sei quantas colunas eu tenho aqui. Aqui eu tenho 7 colunas, certo? Então vai ser a posição 6, né? O número 6, coluna vai ser 6, mas de 0 a 6 eu tenho 7 posições. Aqui eu só tenho o índice 0, tá? Que o 0 também conta, então eu tenho uma posição de linha e 7 posições de coluna. Ok? Perfeito. Então já tenho aqui o array que vai receber aí os valores que estiverem lá. Perfeito? Ok. Então aqui eu vou apagar isso aqui, para não confundir, e vamos fazer do início, tá? Aqui é o seguinte, ó. For i é igual de 1 to lins, tá? Esse 1 aqui se refere à tabela da planilha. Linha 1 e em diante. Coluna 1 em diante. Perfeito. Aqui, o que nós vamos fazer? Nós temos que fazer um loop para as linhas, para automatizar o nosso processo, correto? E para cada linha encontrada aqui, eu tenho que percorrer as colunas. Então, eu vou fazer um loop aqui das colunas, ok? Então, for. Então, eu vou até mudar aqui, né? Para poder ficar mais sugestivo. Então, vai ser for L de linhas, tá certo? E vou fazer um for C, que é de colunas. Vai ser igual a 1 to calls, ok? Next C. Perfeito. Agora eu preciso atribuir cada valor encontrado na respectiva célula, que aqui eu tenho uma célula, cada interação no loop C é uma célula da respectiva linha aqui de cima. Então eu tenho que pegar esse valor, certo? E atribuir a uma determinada posição aqui dentro do array, certo? Então, o array, ele vai ser, no nosso array aqui que é multidimensional, que é bidimensional, ele vai ser uma matriz, uma tabela, como se fosse essa tabela aqui da própria planilha, tá? E aqui ele tem a posição 1, linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3, linha 1, coluna 4, linha 1, coluna 5, linha 1, coluna 6, linha 1, coluna 7. Certo? E aqui no array, ele vai ser a mesma lógica, sendo que só vai mudar o índice, né, de cada célula. Então vai ser linha 0, coluna 0. Linha 1, coluna 1. Linha 0, coluna 1. Linha 1, coluna 2. Linha 0, coluna 3. Linha 0,
ou linha 1, coluna 3, e assim sucessivamente. Então vai estar sempre um índice menor, mas a estrutura lógica é a mesma, tá bom? E é isso que nós vamos desenhar aqui. Então, para cada célula, né, que ele encontrar aqui nesse loop, ele vai atribuir o array data. E vai ser o seguinte, array data, qual linha? Vai ser a linha 1 menos 1, correto? Que eu preciso da posição 0 aqui. Então vai ser L menos 1, vírgula. Qual vai ser a coluna? Vai ser coluna, né, do C aqui, vai ser C menos 1, né, que C começa em 1, eu preciso da posição 0. C menos 1, certo? E isso aqui ele vai receber o sh.cells na linha L, na coluna C, ponto value. Perfeito? Então, na coluna 1, ou na linha 1, coluna 1, vai ser a linha 0, coluna 0 do array. A linha 1, coluna 2 da planilha, vai ser a linha 0, coluna 1 do array, e assim sucessivamente. Ok? Perfeito. Quando ele terminar esse loop, o array ele vai estar igualzinho a essa tabela aqui. Ele vai ter essa estrutura aqui, né? Ele vai ter essa estrutura. Então, um exemplo, se ele tivesse mais, quando tiver mais dados, ele vai ter essa estrutura aqui. O array vai ter isso aqui. Ok? Então, perfeito. Vamos voltar aqui. Então, terminou de popular o array, certo? Eu já tenho o que eu quero. Aí eu desabilito aqui, ou melhor, eu destruo aqui as variáveis. Não preciso salvar nada, porque eu estou só consultando dados. Não estou inserindo nada no banco, estou só pegando o que está lá no banco. Certo? Aqui habilito de novo aqui os eventos da aplicação. Não preciso de um tratamento de erro, exibir erro nenhum. Não preciso. O que eu preciso aqui é devolver, né, esse valor aqui, ó, devolver esse resultado. Como é que eu devolvo isso? Eu vou colocar ali embaixo que essa função aqui, ela vai receber, tá? Listar todos, vai receber o array data, certo? E quando eu coloco isso, ó, listar todos, ok? Vai receber array data. Opa! Vai receber array data, certo? E aí, quando essa função for chamada lá no nosso formulário de produtos, ela vai devolver essa matriz aqui, correto? E a gente vai poder chamar essa função aqui, que ela é pública, lá no nosso relatório que vamos construir mais à frente, ok? Então, perfeito. Vamos salvar aqui e vamos para o nosso formulário de produtos. Então, nós já temos a nossa função listar todos. Então, vamos carregar os dados aqui na nossa list box. Então, vamos aqui no evento initialize, certo? E aqui no evento initialize eu preciso criar uma função para isso, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, private sub, não é uma função, né? É um evento, private sub carregar list box, né? Carrega, né? Carrega list box, fica melhor. Ok? E aqui o que eu preciso fazer? Eu preciso limpar, né, o nosso list box. Cadê o list? Não é list, é lbx produtos ponto clear, que é um evento. Ele vai limpar o que está lá, certo? E lbx produtos ponto column count, que eu preciso definir a quantidade de colunas que esse list box vai ter, certo? Vou colocar 0 para não dar erro. E aqui a gente vai
a gente já sabe, né? Vamos contar novamente aqui, ó. Eu tenho 7 colunas, tá? Pode ser um pouquinho confuso, porque aqui no listbox, ora é índice 0, ora é índice 1. Por exemplo, aqui na propriedade column count é índice 1, né? O índice começa em 1. Então eu tenho 7 colunas aqui. Ok? Perfeito. E agora eu vou colocar os dados, popular os dados na listbox. Aqui é muito simples. lbx produtos.list, que é a propriedade que recebe, né, que lista os dados na propriedade list, vai receber aqui, ó, produtos.listar todos. Perfeito. Quando eu faço isso, a chamada aqui da função, quando eu chamo uma função, eu atribuo o valor dessa função a alguma propriedade, alguma variável ou a alguma propriedade de algum objeto, né? E aqui eu estou atribuindo o valor de retorno dessa função à propriedade list da listbox. Diferente dos eventos, né? Sub, que eu tenho que chamar com a palavra reservada call. Aqui na função, quando eu vou chamar uma function, eu não preciso disso, porque o valor dessa function ele já é atribuído, né, a uma variável, ok? Então, quando eu atribuo o resultado de uma função à variável, ela já é chamada automaticamente. Tá bom? Então, com isso, a gente já tem a listagem dos dados no nosso listbox aqui, tá bom? Como é que a gente chama isso aqui? A gente vai chamar, usando aqui, ó, a palavra reservada call, carrega listbox. Então, quando eu executar aqui o formulário, automaticamente já está trazendo os dados de lá e populando aqui na listbox. Tá vendo? Muito legal, né? E como a gente colocou para ele popular desde a primeira linha, então ele já está trazendo aqui o cabeçalho na primeira linha do nosso listbox. Ok? Vamos fechar? Então nós já temos aqui o listbox já funcionando. Perfeito. Agora, vamos colocar aqui, ó, nem precisamos, porque já tem aqui o salvar, ou perdão, o atualizar já está aqui, nós já programamos o atualizar. Vamos aqui no evento limpar, que já está programado. Aqui a gente não vai chamar o listar todos, que vai dar erro, a gente vai chamar o carrega listbox, ok? A validação de campo já está pronta. E o nosso código aqui do nosso formulário está quase pronto. Só precisamos programar aqui o evento double click aqui do nosso formulário, certo? E aqui a gente vai clicar 2 vezes, vai selecionar, quando clica 2 vezes já abre aqui o evento click, é esse que a gente quer o double click. Vamos apagar esse aqui. E aqui, semelhante ao que fizemos aqui no nosso evento, no nosso formulário de usuários, a gente vai fazer aqui também, tá? Então vou colocar aqui um evento, vou colocar aqui um bloco if, porque eu não quero selecionar o cabeçalho, eu só quero selecionar os itens, né, da lista, com exceção do cabeçalho. Eu não quero mudar o cabeçalho. Então eu vou colocar aqui um bloco if lbx produtos.listindex, que é a propriedade, né, que me dá o índice da lista que foi selecionada. Se esse listindex aqui for maior que 0, então if ele vai executar o que tiver aqui dentro, certo? E o que é que eu quero fazer aqui? Eu quero que cada elemento da linha selecionada seja carregado nos controles. E que controles são esses? Vamos procurar aqui, que nós já temos aqui, ó, esses controles aqui, ó. Vou dar um Ctrl C, vou descer aqui e vou colocar aqui, ó, Ctrl V, certo? Vamos selecionar, pressionar Tab para indentar o código. E aqui, como é que eu coloco, né, o valor da lista aqui dentro? Simples. Então eu vou colocar aqui lbx produtos.list, tá?
E aí eu tenho que passar o endereço, né, da lista. Qual é o endereço da lista? É linha e coluna. E qual é a linha? É a linha selecionada. Então, vou abrir parênteses e vou passar o lbx produtos.listindex, certo? Que é a linha que foi selecionada, ok? E qual é a coluna? A coluna é a coluna 0, certo? Porque é a primeira coluna da linha selecionada, ok? Simples assim. E aí eu vou, para economizar tempo, vou copiar essa linha e vou colar aqui onde tá aspas, né? Aqui, 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 aqui e aqui. E aqui vai ser, logicamente, a coluna 0, coluna na posição 1, coluna da posição 2, coluna da posição 3, 4 e 5. Perfeito. Poxa, mas eu tenho aqui, ó, cadê o banco? Eu tenho aqui 7 colunas. Então, das 6 posições com índice 0. Faltou aqui a nossa imagem. Só que a nossa imagem, ela vai ir para txt imagem, certo? Ó, txt, deixa eu ver se é imagem. Isso, imagem produto, ponto text, vai receber esse aqui na posição 6, ok? Perfeito. E aí temos que criar uma inteligência aqui dentro do evento change da nossa txt imagem, que quando ele receber algum valor, que ele carregue, ele vai ter que verificar se aquilo ali existe. Se existir, se aquela imagem existe, ele vai carregar aquela imagem lá no nosso objeto imagem, tá? Então é isso que nós vamos fazer agora, ó. Então nós vamos aqui, vamos clicar 2 vezes aqui no nosso imagem produto. Eu cliquei uma só, clica 2 vezes, ele já vai abrir aqui o evento change. E aqui eu vou colocar um bloco if, ó. If txt imagem produto ponto text for diferente de vazio. Opa, botei 3 aspas. Then, errei, then, se for diferente de vazio, ele vai executar alguma coisa, else, se não for, end if, tá? Eu preciso definir aqui a ação também, caso ele não seja vazio, porque quando eu limpar ele já não vai ser, ele vai ser vazio. Então, se eu limpei o formulário, eu preciso limpar também a imagem lá do objeto, certo? Então, se não for, eu vou colocar aqui o img, isso, produtos.picture, vai receber um nothing. Com isso, eu consigo zerar, limpar lá a imagem que está lá no objeto, ok? Aqui dentro, se for diferente de vazio, eu tenho que testar também se o que está aqui existe, certo? Se o que está aqui existe. Então, para que não tenha erro, tá? Eu vou colocar logo aqui em cima um on error resume next. Tá bom? Se tiver algum erro, ele vai prosseguir, não vai fazer nada, tá? Então aqui eu vou colocar aqui, ó, if dir. Então, se dir txt, se o que tiver ali naquele diretório, na txt imagem, ponto text, se o que tiver aqui for diferente de VB null string, then end if. Então ele só vai fazer alguma coisa se o que tiver aqui for um arquivo, um arquivo que exista dentro do computador, ok? E como que está entrando aqui via programação, a gente entende que o que tem aqui ele é uma imagem, tá bom? Então vamos partir desse princípio. E aí, se existe isso aqui, o que ele vai fazer? Ó, img produtos.picture vai receber um load picture, ok?
load picture, o que? O txt image produto.txt, ok? Pronto. Simples assim. Desse jeito, né, toda vez que a gente selecionar um produto no nosso listbox, os dados serão carregados lá nos demais controles, perfeito? Aqui na imagem produto, se tiver, né, se tiver uma imagem do produto, né, ele vai carregar o diretório da imagem aqui, certo? Aí o evento change aqui vai ser ativado, ele vai verificar se existe alguma coisa lá na TXT. Se existe, ele vai verificar se esse arquivo aqui é um arquivo físico, ele existe lá realmente no computador. Se existir, ele vai então fazer a leitura dessa imagem nesse objeto image do nosso formulário, ok? Então, vamos salvar. E é isso que está aqui. Agora, a gente só precisa conferir o seguinte, se aqui em Valida Campos, se a gente está definindo a imagem como obrigatória. Não está, perfeito. Então, a imagem é opcional. Se eu definir ela aqui como obrigatório, o usuário vai ser obrigado a colocar a imagem, então não é essa. Esse não é a proposta, ok? Muito bem. Então, aqui, ó, clicando 2 vezes, ele é carregado aqui os dados e a imagem é lida aqui, ó, que legal, tá vendo? Se eu limpar, ah tá, eu não chamei aqui no botão, ó. Eu tenho que chamar aqui o evento limpar, ó, cal limpar, ok? Vou salvar aqui, carregando, ó, cliquei 2 vezes, se eu limpar, ele limpa tudo e não limpou aqui, a gente precisa programar essa limpeza aqui também, no botão limpar, ok? Então aqui é o seguinte, eu tenho um evento limpar, e aqui no evento limpar eu tenho que limpar tudo? Sim, eu tenho que limpar tudo. Então aqui, ó, eu tenho que fazer o seguinte, image, cadê, ó, txt, image produto.txt, recebe vazio. Eu fazendo isso, automaticamente o evento change aqui do objeto image, ele vai executar a limpeza. Ó, cliquei 2 vezes, limpei. Cliquei 2 vezes, tudo populado e ó, limpei, certo? Vamos aqui então, ó, vamos colocar aqui o 2023, 12.15.08.49, é o código do produto, certo? Aqui vai ser tubo PVC soldável, tubo PVC soldável de 3/4 com 6 metros. Pronto. Estoque inicial 50, estoque mínimo 20 e o custo é, sei lá, 123,45, por exemplo. Ok? Aqui eu vou carregar então a imagem. Aqui eu acho que eu tenho uma imagem de algum produto, só para a gente fazer um teste aqui para poder ficar direitinho, né? Eu acho que eu não tenho imagem desse produto. Tá bom, então vamos deixar essa imagem aqui mesmo, tá? Depois a gente procura na internet. Então vamos salvar. Dados atualizados com sucesso. Limpou o formulário e já atualizou aqui, ó, no nosso listbox, ok? Já atualizou os dados aqui no nosso listbox. Se a gente selecionar aqui, ó, clicar 2 vezes, opa, interessante, ó. Ele não está lendo. Por que ele não está lendo? Vamos limpar e vamos carregar de novo. Interessante. O que será que aconteceu? Vamos fechar aqui, vamos lá no banco de dados para ver o que houve. Tá aqui, ó.
A imagem está aqui. Estranho. A imagem continua aqui. Vamos ver se a imagem está aqui dentro. A imagem está aqui. Vamos ver aqui. Ah, ó, tá diferente. Por isso que ele não está encontrando. Alguma coisa aconteceu. 2023, 12, 15. Ah. Bom, vamos fazer novamente. Eu acho que quando eu fui selecionar ali uma imagem, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Então vamos fazer novamente. Ah, tá. Eu tenho que sair daqui, ó. Quando eu entro aqui na célula, eu preciso sair, dar um ESC, ó, ou então clicar em outro lugar, para poder executar o formulário, senão ele fica travado e não funciona. Então eu vou clicar aqui, né? E vou então selecionar alguma outra imagem, qual que é essa aqui, por exemplo, e vou salvar. Atualizado. Quando eu selecionar, ele tem que carregar. Então alguma coisa aconteceu quando eu cliquei no botão e não selecionei imagem alguma. Tá? Como a gente tem ali o resume next, a gente tem que tratar aquilo lá, tá bom? Então a gente já sabe aqui o seguinte, ó, que isso aqui pode ser falso, certo? Ele pode ser falso. Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou selecionar aqui, ó, se origem for diferente, não, se origem, isso, for diferente de false, and, ok? Se isso aqui for diferente de false e isso aqui for diferente de VB no string, aí ele vai executar esse bloco aqui, ok? Porque a gente já sabe que quando eu clico lá no botão cancelar, isso aqui fica falso, né? Ele vira falso, porque isso aqui está vazio, tá? Isso aqui está vazio, ok? Salvo se eu atribuir, eu também posso fazer o seguinte, né? Eu posso atribuir um valor aqui à origem, como origem é um string, eu posso atribuir vazio a ela primeiro, e ela vai ser vazio. Tá? Então eu posso aqui, ó, se for diferente de vazio, tá bom? Eu também posso fazer isso, tá? Mas vamos trabalhar aqui, por exemplo. Tá? E aqui eu já posso até tirar, vou bloquear aqui, comentar aqui, para que a gente possa validar isso aí. Então eu já sei que se eu clicar aqui e clicar aqui, ele vai dar um erro, tipos incompatíveis. Falso, ó, diferente de falso. Bom, então a melhor forma é o seguinte, ó, para evitar dor de cabeça. Então vou pegar a origem aqui, ó, copiar. Aqui eu vou atribuir a origem o valor de vazio. E aqui, ó, se for diferente de vazio e isso aqui existir, aí sim ele vai entrar naquele bloco ali. Se eu entrar aqui e cancelar, tipos incompatíveis. Ah, ele continua atribuindo falso aqui, ó. Ele continua atribuindo falso. Então não adianta eu colocar isso aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou false e vou restabelecer aqui o tratamento de erro. Então aqui, ó, se eu colocar, clicar aqui, ok? Não fez nada. Se eu salvar, atualizar e eu clicando aqui, ó, continua. Muito bem. Então, bom, isso é bom acontecer, que a gente já trata, você já aprende como fazer aí do teu lado se isso acontecer, ok? Tá certo. Então eu tenho aqui o seguinte, ó, false. Então vamos debugar esse código aqui para a gente ver, porque aqui é o seguinte, se ele vier quando eu
quando eu vou selecionar uma imagem e aí eu preciso saber o que tem aqui. Então ele vem realmente diferente de vazio. Correto? Ele vem aqui diferente de vazio. Perfeito. Então vamos voltar aqui, certo? Então na realidade eu vou ter que colocar um bloco if aqui separado. Ok? Então vou colocar aqui um bloco if separado. Então se origem for diferente de vazio, false é diferente de vazio, então tem que ser diferente de false, then, aí eu vou fechar o bloco aqui depois desse, end if. Então quando a gente for tratar de programação, a gente tem que ter uma lógica, né? A gente tem que pensar com um pouco de lógica. Então ele está dando false, false é diferente de vazio, então não adianta eu testar aqui diferente de vazio, porque false sempre vai ser diferente de vazio, ok? Ou eu posso testar também o tamanho disso aqui, né? Eu posso colocar aqui, if len origem, vai ficar até melhor. Se o tamanho disso aqui for maior, sei lá, que 5, por exemplo, ou melhor, né? Ou maior que 1, pronto. Se o tamanho disso aqui for maior que 1. Mas se for false, ele também vai ser maior do que 1. Então vamos ver, né, o que vai acontecer aqui. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Então, ele tem, né, um elemento e entrou aqui no bloco porque é maior do que 1. 30, perfeito. Agora, eu vou executar e vou clicar em cancelar. Cancelar. Vou fazer isso aqui, vou dar um F8, 5 lá, tá vendo? False é diferente, o tamanho de false, ele também é lido aqui. Então, a gente tem que colocar aqui realmente, vou dar um Ctrl Z, Z e Z, pronto. Então, se a origem for diferente de false, ele não pode entrar aqui. Então, vamos ver se isso vai realmente acontecer. F8, perfeito. Então tá aí, conseguimos resolver essa questão, certo? Vamos tirar o breakpoint, pronto. Então se for diferente de false, ele vai entrar lá. Então já conseguimos tratar um erro, tá? Então vamos testar agora o evento deletar. Já atualizamos, já gravamos. Então vamos deletar. Então quando eu clicar aqui em deletar, ele vai perguntar, aliás, nós não programamos o evento. Vamos programar o evento deletar. Perfeito. Então aqui da mesma forma, a gente pode fazer uma validação aqui para deletar, né? Ou seja, somente administrador pode deletar. Então a gente pode criar isso aqui, né? If user log, cadê? User log na posição de 0 a 4, não é isso? Olha, já me dá aqui. Então na posição 4 for diferente de administrador, then end if. Aí eu vou aplicar aqui uma MSG box, uma mensagem para o operador, dizendo, você não tem permissão para acessar esse recurso. Para acessar esse recurso. Qual o recurso? De deleção de produtos. Então aqui o VB OK only mais VB exclamation, e aqui no título da caixa eu coloco atenção, porque é um warning, é um aviso. E aqui eu aplico um exit sub para ele sair
então do bloco e não fazer mais nada, certo? Então vamos só conferir aqui no nosso usuários. Ó, 5 exatamente, posição 4, perfeito. Então aqui a gente já fez isso. Então vamos testar também se, né, if txt id.text for igual a vazio, then and if. É sempre importante, a gente já pode até copiar isso aqui, ó. Copiar para ganhar tempo e colar aqui, ó. Problema nenhum, a gente só muda a mensagem, ó. Nenhum registro selecionado. Selecionado. Perfeito. Tá, então é importante a gente sempre trabalhar com mensagens para o usuário para que ele saiba o que está acontecendo. E se a gente trata, né, as variações, né, os eventos, a gente trata as permissões, etc., e não informa nada para o usuário, ele vai achar que o sistema está errado, não está funcionando, que tem um bug, né, um bug, e aí vai ficar complicado para ele, entendeu? Então, cada tratamento a gente tem que informar, né, exibir uma mensagem para o usuário. Perfeito, então ele tem permissão, o ID não é vazio, então nós vamos fazer o quê? Vamos chamar produtos.delete ou deletar. Pronto, ok? Depois que deletar, o que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar, eu chamo o limpar, que aí ele vai limpar, não é isso? Ó, vai limpar, vai tirar a imagem e vai atualizar a list box. É o que a gente vai ver. Vamos salvar aqui, ó, e vamos executar e fazer esse teste, ó. Aqui, ó, você não tem permissão. Foi até bom isso acontecer, porque a gente esqueceu de colocar a pergunta, né? Eu tenho que perguntar se realmente ele quer fazer isso, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, if msgbox. Aí eu coloco, abro um parêntese, né? Aí eu vou aplicar aqui uma mensagem que eu vou escrever depois. VB ok, não, VB yes no. Aqui já vai entrar um outro recurso, né, do message box, VB yes ou no, mas VB question, que é o íconezinho de interrogação. E aqui no texto do formulário, da caixinha, nós vamos colocar aqui, ó, deletar, tá? E aqui vamos fechar o parênteses. Então, se o resultado dessa mensagem aqui, né, que o resultado vai ser quando o usuário clicar em algum botãozinho, vai aparecer lá a pergunta, deseja realmente deletar esse registro? Então vai aparecer essa pergunta, deletar, não é deletar. Deseja realmente deletar esse registro? Aí vai aparecer lá sim ou não. Se o usuário clicar em sim, é que a gente quer que execute alguma coisa. Então, se isso aqui, se o retorno disso aqui for igual a VB yes, ó, tá certo? Then, então, end if, ok? Aí sim ele vai fazer isso aqui. Eu posso arrastar para cá, ok? Vou tirar isso aqui, vou dar um enter aqui, vou indentar aqui selecionando e pressionando Tab. Agora sim, nosso código ficou inteligente e seguro. Dessa forma, ele não vai, o usuário clicou errado, não vai deletar porque ele clicou errado. Tô aqui, não sei o que, eu vou clicar aqui em limpar. Ih, cliquei em deletar, pronto. Aí, vai dar erro. Então, a gente, não me lembro se a gente fez isso aqui. Ó, a gente não fez aqui, tá certo? Então, isso aqui é interessante a gente fazer também, tá? A gente pode copiar daqui, ó, para ir mais rápido. Ó, vou copiar aqui, Ctrl C, que o texto é o mesmo, tá bom? Ok? E aqui
a gente vai colar. E aqui, ó, a gente vai Ctrl X e vai dar um Ctrl V aqui em cima, que os eventos são diferentes. Vamos ajustar aqui. Ok, perfeito. E uma coisa que eu observei também é o seguinte, que nós aqui, ó, nós não copiamos, tá? Os botões aqui desse... Copiamos ou não? Espero que sim, deixa eu ver. Ah, copiamos, a mãozinha está aparecendo, perfeito, pensei que não tinha. E aqui, ó, eu não tenho permissão, esqueci. Então eu tenho que vir aqui primeiro no login. Ok. E aqui eu tenho que, ó, admin, 1, 2, 3. E aqui, ó, login. Aí eu tenho que vir em produtos. E aí sim, eu seleciono aqui. Vou deletar. Ó, deseja realmente deletar esse registro? Não. Aí não faz nada, o registro continua lá. Se eu clicar, realmente deletar esse registro? Sim. Aí ele chama o deletar, ó, deleta, ó, dados deletados com sucesso. Quando eu clicar em OK, ele limpa tudo e atualiza aqui. Ok? Então, deletar já está funcionando. Perfeito? Muito bem. Então, vamos continuar com a nossa programação na próxima aula.